Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje vamos conversar com Márcia Ticchi, psicóloga e sexóloga. A gente fez o Direto ao Ponto, que é um bate-papo num divã praticamente, onde vocês podem mandar perguntas para o site da Márcia, que é marciaticchi.com.br. E aí ela tira algumas perguntas e a gente vai respondendo. Como teve uma repercussão muito boa, a gente volta para conversar com ela. Aí, nesse período que a gente está aí, né, andando por outras locações, sem ser o nosso estúdio, logo, logo a gente já volta com todas. E é um período de férias, né? Passou o carnaval, é gostoso mudar um pouquinho, né? O ano inteiro a gente vai estar junto. E aí, eu estou aqui com as perguntas da Márcia. E, além disso, hoje tem outras matérias para vocês também. Mas eu já começo a conversar com ela. E são perguntas, aqui eu já dei uma lida antes, bem diferentes uma das outras, né? Da outra vez que a gente fez, foram perguntas recorrentes, né? Mas dessa vez foram umas perguntas bem diferentes. Eu começo falando sobre a homossexualidade, o tabu ainda, por mais que se tenha... que a gente levante a bandeira contra o não preconceito, né? Contra o preconceito, na verdade, levante a bandeira contra a homofobia, eu acho que ainda há muito o que se fazer. O que você acha? Eu vou falar o caso antes, mas assim, o que você acha que está de errado na mídia, no comportamento das pessoas que fazem, que levantam essa bandeira, né, contra a homofobia? O que você acha que... Ou, se não, mas você acha que há alguma coisa errada, o movimento está errado, a mídia está falando de uma maneira errada, a gente não acertou ainda a mão? Não, eu acho que não, não tem uma questão de estar errado ou não. Tudo que é novo é desconhecido. E até, sei lá, até a época começar a AIDS, não se falava nisso. Aí, quando houve a AIDS, os homossexuais eram os culpados, você lembra disso? Só reforçando o preconceito. Então... é histórico, séculos e séculos, até o nosso século, o nosso momento, reforçando o preconceito. Hoje, já se diz que não existe mais preconceito, só que tem que ter todo um trabalho de reorganização e aceitação. E essa aceitação, Renata, eu repito, isso é muito importante, passa pelo conhecimento. Você conhecendo a matéria, você se envolvendo com amigos homossexuais, sabendo de suas dificuldades, de suas dores, você vai diminuindo o seu preconceito que existe, mesmo que você diga que não tem. E você acha que esse preconceito enraizado na gente por conta da sociedade, por conta de gerações em gerações, o que foi nos passados? Sem dúvida nenhuma, é uma questão que está mais do que enraizada, é quase que celular, porque primeiro que não se falava nisso, não existia e sempre existiu, uma situação negada sempre, e quando aparecia como motivo de chacota, de crítica, de doença, de causa de morte, e hoje tudo isso foi por terra abaixo. A gente sabe que a homossexualidade é apenas uma orientação sexual, diferente do heterossexual. Então, a vida sexual, até há pouco tempo, era cegonha. Hoje, nem para criança você fala mais de cegonha. Então, era assim, todo mundo ficava grávido, todo mundo nascia e ninguém fazia sexo, porque não se falava disso. Se não se falava de sexo, como é que ia falar de homossexualidade? Hoje, graças a Deus, está tudo desvelado. As verdades, e não são verdades cruentas, são verdades naturais dos desejos, das necessidades humanas. Estão aí. E se estão aí, eu até acho que a mídia está ajudando. E quando atrapalha, não atrapalha pelo preconceito enraizado, atrapalha, repito, pela desinformação. E eu sempre penso nos pais, né? Porque é sofrido e dolorido para todo mundo, porque a princípio a causa estranheza na família, né? Então é dolorido para quem precisa declarar, assumir a sua sexualidade, e para quem recebe essa notícia
por estar fora dos moldes ou padrões que a gente vem aí. O padrão do feminino e do masculino, do homem e da mulher. Continuamos sendo homens e mulheres, apenas com desejos sexuais diferentes. E a primeira pergunta é justamente sobre isso. Foi consequência do seu outro programa. Essa pergunta foi um telespectador, ele coloca aqui. Eu a vi na TV ontem, né? Então foi quando ele mandou e-mail, ele tinha assistido a Márcia aqui com a gente. E fiquei constrangido, pois a minha família estava na sala. E aqui em casa, todo mundo faz de conta que não percebe que sou gay. Meu pai começou a criticar essa história de casamento gay e minha mãe disse que preferia um filho morto do que um filho gay. Eu sei que era um recado para mim e isso só aumenta o meu pavor de abrir o jogo com eles, pois sei que nunca aceitarão a minha opção. Aí, eu acho que algumas coisas. Primeiro que eu achei interessante ele escrever que foi por conta que, né, te viu no programa, porque a gente não falou sobre homossexualidade. A gente falou sobre sexo, né? Então, como ainda as pessoas se sentem, ele estava assistindo o programa com a família, como as pessoas ainda se sentem desconfortável de falar sobre sexo, independente, a gente ainda vai falar sobre, no caso dele, mas eu quis colocar, porque independente da opção sexual, da orientação sexual, as pessoas ainda se sentem desconfortáveis com a família quando está uma conversa sobre sexo. Até pouco tempo diziam que quando o sexo acontecia no quarto, tinha que virar o crucifixo que estava na parede de costas, para nem Cristo ver. Quando o sexo é uma vivência, é uma comunhão entre duas pessoas que se desejam e se amam. E, paulatinamente, também por conta da AIDS, olha que coisa engraçada, uma tragédia universal fez com que um assunto que devia ser colocado ganhasse espaço. E eu acho que após a questão da AIDS, o sexo foi saindo do quarto, entrou na sala de aula, veio para a sala, para a mesa da refeição da família, mas ainda em algumas situações traz o constrangimento. Você percebe a negação? Ninguém sabe o que é isso, ninguém vive isso, quando todo mundo faz isso. E tem que fazer, porque não fazer pela sacanagem ou pelo prazer ou desejo só, que é a nossa linguagem. Fazer porque a sexualidade é um aspecto muito importante do nosso desenvolvimento. E é louco isso, porque apesar de toda essa abertura, né, que pode ser que nem seja tanta, mas é muito diferente do que, né, há 25 anos atrás, por exemplo, 30 anos atrás, tão recente, as pessoas ainda são retraídas do sexo, né? As pessoas, por mais modernas, às vezes ela tem uma atitude, né, para frente, moderna, seja o título que a gente for dar. Até um pouco piriguete, um jeito piriguete de ser. Piriguete de ser, e na verdade ali, entre quatro paredes, ela tem vários pudores, e não sei nem se a palavra é pudor, mas tabus e bloqueios, né? Repressões, isso que você colocou é importante. E até a época que você colocou, 25, 30 anos, num momento histórico, não significa nada, Renata. E eu acho que nós já mudamos muito neste pouco espaço de tempo. Desde a liberação das mulheres, nos anos 60, e depois da questão da AIDS, nos anos 80. Então, o mundo teve que revirar do avesso essas questões. Então, houve, a partir do conhecimento, mais esclarecimento, mas sempre ligado a essa questão da fisiologia e da doença e do planejamento familiar. Aí pode-se falar de sexo em qualquer lugar, até no púlpito da igreja. Planejamento familiar, prevenção de doenças, aí pode. Mas o sexo também é prazer. Aí que é a dificuldade de falar. Então, a gente fala muito nesses aspectos mais educativos, mais acadêmicos. Mas falar de sexo enquanto desejo, enquanto orientação, ainda é novo. Então, muitas moças, isso é comum. Se não a terapeuta sexual, no caso, não teria mais cliente. Liberou geral, todo mundo domina, todo mundo está bem resolvido e abandonou as repressões e os preconceitos. Não é assim que as coisas acontecem. E eu percebo que quanto mais se fala e, vamos dizer, se escancara de uma maneira,
eu diria até um pouco fútil a questão da sexualidade, mas aumenta a repressão. Por quê? Porque internamente as pessoas não conseguem viver esta liberdade que se apregoa. Então você pega uma revista feminina que traz lá uma liberdade sexual, uma busca de prazer estratosférica, milagrosa. Aí a mulher, a esposa normal, a moça jovem, o homem trabalhador, olha aquilo e fala, mas peraí, na minha vida não é assim que isso funciona, então eu tenho problema. Quando, na verdade, ele apenas é humano. E o ritmo da sexualidade depende muito de cada um. Não existe uma regra, uma teoria. Olha, vamos aprender sobre sexo? Vamos pegar a matéria no livro, decorar, fazer questionário. Você respondeu tudo, você está apta. Não. Sexo tem a interferência emocional, tem a cultural, tem a educação, tem a religiosa. Então, são muitos aspectos que interferem numa vivência. Por isso que a gente defende, fala muito que sexo é uma vivência pessoal, intransferível, não existe regra, não existe lição, e íntima. E quando dois íntimos se encontram na mesma sintonia, independente se for hétero ou homossexual, aí rola realmente muito fácil. Por isso que hoje a gente vai falar o programa inteiro sobre sexo. Fora algumas matérias que eu vou soltar, que também vão ajudar, de repente, aí na sua autoestima, para você, né, se soltar mais no sexo. Mas, enquanto isso, vamos conversar sobre o caso desse telespectador que é homossexual. É o se assumir, né, que ele falou. E uma coisa que me chama a atenção é essas indiretas familiares. Né? Essas entrelinhas, isso fere mais, eu tenho certeza disso, que fere muito mais do que se falar abertamente para a pessoa a sua opinião sobre isso. Sobre qualquer assunto. E esse bordão, prefiro um filho morto do que gay, é muito comum também. Né? É comum e é totalmente falso. É totalmente falso, que eu acompanho famílias de homossexuais que têm muita dificuldade de aceitação, mas quando entendem o que está acontecendo, porque até bem pouco tempo a homossexualidade estava ligada à marginalidade, a uma sexualidade descontrolada, irresponsável. Quando vem que homossexualidade está caminhando ao lado de afeto, de amor, de identificação, as famílias acolhem esses entes queridos de uma maneira muito tranquila. Outra questão aí que ele aborda, que eu acho importante, viu, Renata, que eu luto muito, que é o assumir. O que é assumir? É pôr uma plaquinha na testa e sair andando pela rua, olha, eu sou homossexual? O heterossexual assume a sua heterossexualidade? E por que o homossexual precisa anunciar? Se tem um trejeito, se tem outro trejeito, é a característica da personalidade dele. Então, esse assumir é muito relativo. Parece assim, reunião de família. Aliás, tem um filme ótimo que eu recomendo, que é O Primeiro que Disse, que é uma família tradicional italiana, daquelas que sentem em volta da mesa com a avó, com o tio, com o gato, com o papagaio, e um dos filhos volta para casa pronto para contar para a família que ele é gay. Se prepara anos fora da família e nesse almoço, nesse jantar, eu não me lembro, de família, ele prepara. Antes que ele comece a falar, o irmão mais velho resolve anunciar que também é gay. E aí estraga a surpresa que ele tinha preparado. Então, é um filme excelente italiano. O Primeiro que Disse, que mostra de uma maneira caricata, porque depois tudo termina em pizza, que é uma família alegre, unida, amorosa, o quanto esse se assumir é falso. No fim, você percebe que toda a família já sabia quem era quem. Tinha uma tia que era viciada em sexo, solteira, tinha os 2 filhos gays, tinha o pai que traía a mãe. Então, eram segredos sexuais que todo mundo conhecia. Então, não tinha necessidade do assumir. Na verdade, é assim, né? É assim. É assim, é o que eu falei. No filme é caricato, por isso que eu recomendo. Todas as famílias têm isso, é o que você colocou. É o que você colocou, muito bem colocado. Então, quanto mais espontâneo e natural,
vai causar um choque. Você não está namorando, filho? Não, não estou namorando. Não estou namorando uma menina, estou namorando um menino. E a mãe desmaia, o pai tem chilique, e depois assim, entendem? Ele namora menino, é o que ele gosta, ponto. Ponto. Para mim, que estou falando dessa matéria há muitos anos, tive todo um trabalho também de despir-me de preconceitos. Mas a gente sabe que as famílias, num primeiro momento, provocam crise. E outra coisa que você falou dos segredos familiares é para negar a crise. Nós não entramos em crise. Gente, não existe nada mais saudável do que uma crise. A crise... As pessoas negam o lado escuro da vida, né? Exatamente. É como se todo mundo fosse perfeito, todo mundo funciona do jeito que todo mundo quer. Não, vamos enfrentar a crise. Este filho, esta companheira, este companheiro me decepcionou. Na medida que eu assumo essa decepção, eu dou espaço para o outro se apresentar e eu digerir e rever os meus preconceitos e os meus princípios. Porque o que eu quero, o que eu considero verdadeiro, saudável, é o bom para todos. Isso nem só na questão da orientação sexual. Acho que é difícil o filho agradar pai e mãe, né? É difícil o filho corresponder à expectativa do pai. Quando isso não acontece, é muito frustrante, né? Para o filho é muito doloroso, independente se é questões de orientação sexual, ou de profissão, ou de estilo de vida. Eu acho que se não tivesse essa... que não acho que não é uma cobrança velada até, né? Sabe, Renata, eu não diria que é difícil. O grande problema é que nós criamos, nós que eu digo, nós, civilização ocidental, os filhos como se fosse uma extensão nossa. Então, nós queremos para ele aquilo que a gente queria para a gente. E o Gibran Khalil Gibran, poeta árabe, fala: seus filhos não são vossos filhos, são filhos do mundo. Isso é mais verdadeiro do que isso, impossível. Mas nós não temos isso dentro da gente. E na hora que você entende isso, você dá uma liberdade para os filhos e eles criam asas e você se realiza com as asas que eles criam. Ai, que lindo isso. Eu tenho que ir para o intervalo, mas a gente vai continuar conversando aqui com a Márcia. Espero que vocês tenham absorvido aí um pouquinho do que ela falou. E não é sempre que eu consigo pegar ela só para mim, para a gente ficar conversando. E a gente tem outras questões aqui. Eu vou para o intervalo e já volto.